Caros acadêmicos, esta é uma videoaula para auxiliar vocês na resolução das atividades da unidade 3. Na unidade 3, nós estamos trabalhando combinações matemáticas. E os objetivos é identificar e resolver combinações matemáticas utilizando a melhor forma de resolução para cada problema proposto. Veja esse exemplo. Márcio tem 3 pares de sapato, um marrom, um preto, um branco e 4 pares de meia, um branco, um preto, um estampado e um na cor vinho. De quantas maneiras diferentes Márcio pode calçar cada par de sapato, combinados com os vários tipos de meias? Para resolver esse problema, montamos um gráfico a seguir. Veja bem, na coluna da tabela aqui, nós colocamos os pares de sapato, o marrom, o branco e o preto. Nas linhas da tabela, nós colocamos os vários tipos de meia que o Márcio tem à sua disposição. Então agora é só você fazer a relaçãozinha aqui, ó. Sapato marrom, meia branca. Sapato marrom, meia preta. Sapato marrom, meia estampada. E sapato marrom, meia na cor vinho. Você pode prosseguir fazendo a mesma coisa com o sapato branco e a mesma coisa também com o sapato preto. Feito todas as combinações, você pode contar agora, simplesmente fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o Márcio tem 12 possibilidades diferentes de combinar o seu sapato com suas meias. Ou seja, ele pode calçar esse sapato, essas meias de 12 maneiras diferentes. Então aqui a gente fez uma contagem simples. Montamos uma tabela, relacionamos os sapatos com as meias e fizemos uma contagem simples. Mas será que essa é a única maneira que a gente tem de resolver esse problema? Então, veja. De acordo com a tabela que montamos, podemos perceber que há 12 maneiras diferentes de Márcio combinar seus sapatos com as meias. Ou podemos simplesmente multiplicar a quantidade de sapato pelo número de meias, ou seja, 3 vezes 4, ou seja, ele tem 3 pares de sapato e 4 pares de meia. Se eu multiplicar 3 vezes 4, nós teremos 12. Veja o quadro novamente, ou seja, 3 pares de sapato, 4 pares de meia. Então, se eu multiplico 3 vezes 4, eu tenho 12. Então, isso a gente chama de o princípio multiplicativo. E o que é o princípio multiplicativo? Constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos. No exemplo do sapato, montamos uma tabela que nos ajudou a contar as combinações possíveis. Ou simplesmente fazemos a multiplicação para descobrir o número de combinações. Agora veja esse exemplo. Quantos anagramas podemos escrever com as letras do nome próprio Aurélio? Anagrama, por definição, é a palavra formada pela transposição das letras de outras. Vejamos, a palavra em questão tem 7 letras: A, U, R, E, L, I e O. Ao escolher uma letra qualquer para a posição 1, então temos 7 opções de letras. Para a posição 2, temos 6 opções de letras, e assim por diante. Então veja, se na posição 1 eu tenho 7 opções de letras, porque a palavra Aurélio tem 7 letras, então após eu escolher uma delas para a posição 1, me sobram só 6 opções para a posição 2, 5 opções para a posição 3, 4 opções para a posição 4, 3 opções de letras para a posição 5, 2 opções de letras para a posição 6 e uma opção de letra para a posição 7. Fazendo essa multiplicação, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, chegamos a 5.040. Então, são 5.040 anagramas diferentes da palavra Aurélio. Modificando um pouco o exemplo aqui, ó, veja,
aqui. Quantos anagramas dessa palavra começam com consoantes e terminam com consoantes? Veja bem, o nosso anagrama agora tem que começar com consoante e terminar com a consoante. Tá? Então, para a gente resolver essa questão, vamos pensar um pouco. A palavra tem apenas duas consoantes. E se o anagrama tem que começar com consoante, então para a posição 1 temos apenas duas opções, R ou L. E quando escolhemos uma delas para a posição inicial, a outra obrigatoriamente fica para a posição 7, ou seja, a posição final. E as posições intermediárias sobram 5 vogais. A, E, I, O e U. Então fica assim. Primeira posição, duas consoantes. Eu posso escolher entre duas consoantes. Segunda posição, são as posições, começam as posições intermediárias. Eu tenho 5 vogais, então eu tenho 5 opções. Terceira posição, após escolher uma vogal, me sobram 4 opções de vogais. Quarta posição, 3 opções de vogais. Quinta posição, 2 opções de vogais. Sexta posição, uma opção de vogal. E por fim, a última posição, a sétima posição, que tem que ser uma consoante. Se eu usei a primeira opção na primeira posição, me sobra apenas uma opção. Ao fazer essa multiplicação, 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, eu chego a 240 possibilidades. Ou seja, eu tenho 240 anagramas diferentes da palavra Aurélio, que começa com consoante e termina com consoante. Tá? Visto esses exemplos, passamos agora ao fatorial. O que seria fatorial? Então, voltando ao anagrama da palavra Aurélio, a gente resolveu da seguinte maneira. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que deu 5.040 anagramas diferentes. Então, a gente pode simplificar essa sentença matemática aqui, ó, pelo 7 com um sinalzinho de exclamação. E a gente lê isso 7 fatorial. Veja esses exemplos aqui, ó. 4 fatorial. Como que eu resolvo o 4 fatorial? Eu vou desenvolver esse 4 fatorial numa multiplicação dos números sequentes. Dessa forma, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. A hora que eu multiplicar tudo isso, eu vou chegar no número 24. Ou seja, 4 fatorial é igual a 24. Próximo exemplo, eu tenho 3 fatorial. Vou desenvolver 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ou seja, 3 fatorial é igual a 6. O próximo exemplo é 10 fatorial. Eu desenvolvendo 10 fatorial, vou multiplicar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu fazendo essa multiplicação, eu chego no número 3.628.800. Ou seja, o resultado de 10 fatorial é 3.628.800. Agora veja esse exemplo. Eu tenho 3 fatorial no numerador e 2 fatorial no denominador. Ou seja, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Que é igual. Vamos desenvolver o 3 até no 2. Porque no denominador eu tenho um 2 fatorial, aí eu posso eliminar. Então, o numerador fica 3 vezes 2 fatorial. Como no denominador eu tenho outro 2 fatorial, eu posso eliminar, eu posso cortar 2 fatorial com 2 fatorial. Me sobra só o 3. Ou seja, o resultado de 3 fatorial sobre 2 fatorial é igual a 3. Mais um exemplo. No numerador você tem 3 fatorial vezes 5 fatorial. No denominador, 7 fatorial vezes 2 fatorial. Então, o 3 eu posso desenvolver até ele ficar igual a 2 fatorial embaixo. Ó. 3 vezes 2 fatorial. O 5 eu posso permanecer 5 fatorial. Por quê? No denominador eu tenho 7 fatorial, que eu posso desenvolver até no 5 fatorial, que vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Agora preste atenção, no numerador eu tenho 2 fatorial vezes 5 fatorial. No denominador eu tenho
5 fatorial vezes 2 fatorial. Eu posso eliminar, ó, 2 fatorial com 2 fatorial, 5 fatorial com 5 fatorial. Então, me sobra no numerador só o 3, e no denominador me sobra 2 vezes 6. Desculpa, 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Então, se eu simplificar essa fração, o resultado vai ficar 1/14. O resultado do fatorial de 3 fatorial vezes 5 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial é 1/14. Temos mais um exemplo aqui. No denominador eu tenho n fatorial. No numerador, n menos 1 fatorial. Então, como que eu vou fazer isso? Para mim desenvolver o n fatorial, eu faço da seguinte maneira. N fatorial vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial vezes n menos 3 fatorial, certo? Mas como no denominador eu tenho n menos 1 fatorial, eu já posso parar aqui, ó, n vezes n menos 1 fatorial. Aí eu elimino o n menos 1 fatorial do numerador com o n menos 1 fatorial do denominador. Então me sobra o n. Então, o resultado de n fatorial sobre n menos 1 fatorial é igual a n. Correto? Esses são exemplos de fatorial. Então, vamos passar agora para os arranjos simples. Tá? Para isso, nós temos um exemplo aqui. Ó. Quantas palavras de 3 letras distintas podemos formar com as vogais? Temos 5 vogais. Então, 5 opções para a posição 1, 4 opções para a posição 2 e 3 opções para a posição 3. Então, podemos fazer 5 vezes 4 vezes 3, certo? Então, eu tenho 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então, nós temos 60 palavras distintas, certo? E a gente pode resolver esse exemplo também com essa relaçãozinha aqui, ó, o arranjo simples de n tomados de p a p. Então, é o seguinte, n é o número de palavras que eu tenho para formar, é o número de letras que eu tenho para formar a palavrinha com 3 vogais. P é o tanto de letras que eu vou utilizar para formar essa palavra. Ou seja, se eu tenho 5 vogais à minha disposição, n é igual a 5 fatorial. No denominador a mesma coisa. Se eu tenho 5 vogais à minha disposição para formar as palavras, então o n meu vai valer 5. E o p é de com quantas letras essa palavra vai ser formada, que vai ser formada com 3 letrinhas, correto? Então, se eu desenvolvo 5 fatorial, eu posso fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas aqui eu parei no 2 fatorial. Por quê? Porque se no meu denominador, se eu fizer 5 menos 3, me dá 2 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 5 fatorial até no 2, que eu posso eliminar aqui, ó, 2 fatorial, elimina com 2 fatorial. Então, me sobra 5 vezes 4 vezes 3. Veja bem, esse exemplo, eu posso resolver ele com essa relação, ou simplesmente já fazer direto, 5 vezes 4 vezes 3. Vocês podem perceber que chegou no mesmo resultado, 60, e aqui também 60. Certo? Essa relaçãozinha dá um pouco mais de trabalho, mas se vocês leu o exercício, percebeu que é com arranjo simples dá para resolver, pode resolver direto. Veja outros exemplos aqui. Ó. Arranjo simples de 8 elementos tomado de 4 a 4. Então, se eu tenho, vou formar aqui de 4 elementos, então eu vou desenvolver o 8 com 4 posições, certo? Então, 1 posição, 2 posição, 3 posição, 4 posição. A hora que eu chegar na 4ª posição, eu posso parar e multiplicar. Ou seja, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 1680, certo? Esse exemplo, eu tenho um arranjo simples de 5 elementos tomado de 3 a 3, mais um outro arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2, sobre um outro arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2, mais um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Então, vemos que podemos desenvolver direto isso aqui. Ó. Esse primeiro, 5, tomado de 3 a 3. Então, eu tenho 3 posições. Então, eu vou desenvolver o 5 com 3 posições. 5 vezes 4
vezes 3. Pronto, paramos aqui. O próximo arranjo.